estudo. Então, já estamos gravando. Mais uma vez, boa noite a todos vocês. Uma alegria compartilhar um pouquinho do estudo que a gente preparou aqui, mais uma vez dando sequência aos estudos do primeiro artigo do Credo, estudos relacionados ao catecismo. Vilmar, você abriu o microfone, quer falar alguma coisa? Não, eu só queria dar boa noite para os demais, que eu acabei entrando depois e não respondi o boa noite deles. Tá bom, tranquilo. Mas então vamos falar hoje sobre a bondade de Deus e a nossa gratidão. A gente vai continuar falando sobre as obras do Pai. É Ele que é o Criador e o sustentador do mundo, né? Então, a criação foi feita em 6 dias, mas ao longo da história do mundo, Deus tem agido para que o mundo continue sendo mundo. A gente já falou sobre a criação do universo, dos anjos, demos uma atenção à criação dos homens, e agora então a gente vai olhar para as formas com que Deus usa para a sustentação do mundo, para mantê-lo sendo mundo. Orlando também entrando nesse momento. Deus, de alguma forma, estabelece uma ordem, e esta ordem é a forma com que ele faz que o mundo continue girando. Dessa forma, então, a gente pode continuar falando, né? No primeiro estudo a respeito do Credo, eu falei do primeiro artigo, as obras do Pai, e a gente pode continuar falando nisso, né? A sustentação do mundo continua sendo obra da primeira pessoa da Trindade, obra do Pai. Mas, para começarmos de verdade, eu convido vocês a falarmos com Deus em oração. Amado Pai Celeste, muito obrigado porque Tu és o nosso Criador. Tu criaste o mundo através da Tua palavra e através dela também nos formaste e agora nos mantens, apenas por Teu amor e por Tua bondade. Somos gratos por essa vida que Tu nos concedeste. Pedimos a companhia do Teu Santo Espírito, ó Senhor, para iluminar o nosso coração e ampliar o nosso entendimento. Fica conosco por amor de Jesus. Amém. Uma coisa bastante interessante e até controversa, agora o pastor vai conseguir entrar, tá? Ver se não vai dar microfonia, mas já o aceitei. Uma coisa que de vez em quando se fala é de Deus como sendo um relojoeiro, né? O mundo seria um relógio, a criação do universo todo seria um relógio, e Deus seria apenas aquele que deu a força motora, iniciou o trabalho. Esse relojoeiro, ele não tem nenhuma expectativa, não espera nada do seu mundo, ele simplesmente o colocou a funcionar. E isso não é o Deus bíblico. Nosso Deus, ele é um Deus que age por nós e para nós. Então, sempre que se falar nesse Deus relojoeiro, certamente não está se falando do Deus bíblico, não é o Deus revelado na Escritura. Usa-se essa ilustração para pensar assim, mas olha como a natureza, né, como ela é complexa, etc. É impossível que não tenha tido um Criador. E daí pessoas que não creem no Deus bíblico usam essa ilustração. Só que essa ilustração, ela mais ou menos aparece lá no Salmo 19, né? Diz assim a respeito da natureza, da criação do mundo. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. A natureza, ela testemunha, sim, que há um Criador. Ela não testemunha quem é, mas ela testemunha que há. E aí nós sabemos, pelo relato da Escritura, que quem é esse Criador. Então, a natureza revela que há um Criador e o texto bíblico nos revela quem é. É Deus, o nosso Pai.
O próprio Salmo 19, no versículo 8, diz que os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. A partir dos ensinamentos de Deus que são claros e que iluminam a nossa mente, nós então conhecemos o Criador do mundo. O Deus bíblico, o nosso Deus, a quem nós chamamos de Pai, é um Deus que se importa com a criação, diferente desse relojoeiro. É um Deus que age, que está junto do seu povo. Inclusive, ele se compadece da sua humanidade e providencia um redentor. A humanidade que caiu em pecado precisava de redenção e foi redimida por Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, que foi enviado. Se Deus não amasse o mundo como ama, ele certamente não teria enviado seu Filho ao mundo. E uma coisa que o nosso material traz é uma analogia de um bebê. E é bastante interessante essa analogia. Se ninguém tomasse conta desse bebê que está aí deitado no berço, será que ele conseguiria seguir o seu rumo sozinho? Provavelmente ele morreria de fome, morreria de sede, justamente porque é um bebê, ainda não conhece tudo. Ele é muito dependente do seu pai, da sua mãe. E nós, como criaturas do Deus Criador, somos dependentes. Assim como o bebê é dos seus pais, nós somos dependentes do nosso Deus. O mundo todo é dependente de Deus. Se Deus não estivesse no controle do mundo, certamente este mundo já não seria mais mundo. Pelas inúmeras histórias bíblicas e pelos inúmeros relatos apocalípticos que nós temos em toda a história humana, se Deus não estivesse por trás, certamente já não haveria mais povo, né? Não haveria mais um mundo para chamarmos de nosso. Boa noite também ao Danilo, que está entrando agora. E aí, falando ainda dessa questão do Pai, da dependência, a gente pode ver o texto de Mateus 5, que Jesus fala também do Pai, né? Eu gostaria que alguém lesse para mim esse texto. Posso ler? Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhe digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu, porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Muito obrigado, Vilmar. Com esse texto, Jesus ele nos ensina algumas coisas, especialmente nos versículos finais, né? Deus ele faz chover sobre pessoas boas e sobre pessoas más. Ele abençoa pessoas boas e pessoas más. Por mais que às vezes nós nos coloquemos, poxa vida, nós somos filhos de Deus e não somos prósperos como aqueles que não são. Mas, enfim, é decisão de Deus abençoar as pessoas, dar posses, etc. É dele, não cabe a nós refletirmos o porquê disso ou não. Só que Deus, ele age escondido na sua criação. É bastante interessante esse termo escondido, porque Deus usa máscaras, usa pessoas, usa a natureza a serviço de todos. Deus envia chuvas para bons e maus, pensando numa época em que muitos eram agricultores. Bom, se Deus envia chuvas, certamente ele permite a colheita. Então, aqui a gente já vê Deus agindo para bons e para maus, permitindo que haja colheita. E, havendo colheita, depois a gente vai ver, havendo colheita, há alimento. Havendo alimento, ele vai chegar na mesa de muitas pessoas. Então, Deus está agindo sempre por trás
de toda a história para manutenção da sua criação. E depois esse tema entra um pouco mais forte quando eu falar das máscaras de Deus. E aí a gente consegue começar a conversar sobre o Deus que sustenta o mundo. Né? Deus é o sustentador. Ele é o nosso Pai, Criador, mas também Ele é o nosso sustentador. Aí, gostaria que alguém pudesse ler o texto do Salmo 36. Ó Senhor Deus, o teu amor chega até o céu, e a tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é firme como as grandes montanhas, e os teus julgamentos são profundos como o mar. Ó Senhor Deus, tu cuidas das pessoas e dos animais. Como é precioso o teu amor! Na sombra das tuas asas encontramos proteção. Muito obrigado, Gilson. É bastante interessante o cuidado de Deus, não apenas pelos seres humanos. Aqui o salmista fala das pessoas e dos animais. Deus, ele ama todas as suas criaturas. Os seres humanos, nós vimos na semana passada, é a criatura especial de Deus. Né? Deus o fez à sua imagem e semelhança. Mas isso não significa que Deus cuide só dos seres humanos. Ele continua sustentando animais, plantas, insetos, inclusive os vírus e bactérias que tanto assolam o planeta, eles são sustentados por Deus através de outras pessoas ou outros seres vivos. Deus é o agente por trás de tudo e ele cuida de todos, ele quer sempre o bem de todos. E há muitos outros textos que falam desse cuidado que Deus tem com os animais e com os seres humanos. E um bastante interessante é o texto de Jonas. Jonas 4, 10 e 11. Gostaria que alguém pudesse fazer a leitura. Então o Senhor Deus disse: essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem fez crescer, mas mesmo assim tenho pena dela. Então eu, como muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais do que 120.000 crianças inocentes e também muitos animais. Muito obrigado, Denaci. Esse é um grande texto que mostra como Deus cuida das crianças, mas também cuida dos animais. Ele se preocupa com os animais da cidade de Nínive. Bom, a história de Jonas era bastante conhecida, né? Então eu vou fazer um breve resumo. Jonas tinha sido ordenado por Deus para ir pregar à cidade de Nínive, que ela seria destruída. Jonas fugiu, mas Deus fez com que ele voltasse e cumprisse a sua missão. E aí, depois eu leio seu comentário, Orlando. Então, Deus fez com que Jonas chegasse a Nínive. Chegando em Nínive, ele anunciou que eles seriam destruídos, toda a cidade. E aí a cidade, o rei, os animais também se arrependem, vestem panos de saco, que simbolizam no Antigo Testamento arrependimento. Eles não querem continuar vivendo como estão vivendo. E aí Deus poupa a vida desses animais. E aí depois ele ilustra a história com o verme, com uma planta que ele faz crescer sobre Jonas e que mata. Jonas fica bravo também com a planta, mas aí Deus mostra a sua misericórdia com a sua criação especial, Jonas, é claro, porque o manteve com vida, mas também por aqueles que não o conheciam como um Deus misericordioso, que é toda a cidade de Nínive. Mesmo assim, Deus os poupou. Deus se preocupa com todos, inclusive com os animais, porque ele se preocupa com toda a sua criação. E Deus se usa da criação também para servir os seres humanos. Provavelmente ali havia bois, cabras, tantos animais que serviam de alimento, de sacrifício, de força motora, força de trabalho. Então, Deus se usa também dos animais para
o bem do seu povo. E outro texto bastante interessante, agora quando o apóstolo Paulo está no Areópago, são 2 slides, eu peço que alguém faça a leitura. Ou antes de alguém fazer a leitura, eu vou fazer a leitura do comentário do Orlando. O princípio da relatividade de Einstein, de certa forma, explica que 1000 anos é um minuto para Deus. Morgan Freeman fez uma série sobre a relatividade do tempo no parâmetro do relógio galáctico universal. O ser humano é uma gota de orvalho, um grão de areia diante do universo. Sem dúvida, Orlando, mas a gente precisa lembrar também que nem todos os números são números determinados. O número 1000 normalmente fala de uma multidão, de uma totalidade, de um número muito grande. E ali a gente não pode dizer que, como diz o apóstolo Pedro, né, que exatamente um dia para Deus, 24 horas humanas para Deus, seja 1000 anos, algo assim, né? A gente não precisa definir tão certo. Mas gostaria que alguém fizesse essa leitura aqui. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. Show, Sérgio, muito obrigado, né? Aqui a gente conhece mais ou menos a história. O apóstolo Paulo estava falando do evangelho em Atenas, e aí ele viu esse altar ao Deus desconhecido e pegou esse gancho para falar quem era Deus, né? Quem é esse Deus desconhecido? Esse Deus desconhecido é o Deus que eu anuncio, e inclusive acrescentou, né? O Deus que redime a humanidade, que envia Jesus Cristo ao mundo para a salvação. O Deus desconhecido dos atenienses é o Deus que fez o céu e a terra. E por isso que ele usa essa citação: nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus é o Criador, nós devemos resposta ao Criador. Por isso, dependemos dele para viver, nos mover e também continuar existindo. A gente consegue, inclusive, com isso, dizer que Deus ele conhece toda a nossa história, desde da barriga da nossa mãe até o fim da nossa vida, né? Todos os nossos dias estão contados e Deus tem controle sobre eles. E a gente não tem controle, a gente quer ter o controle, mas não tem. Quem tem o controle disso é Deus. Não há nenhuma escuridão que a luz de Cristo, a luz de Deus não chegue. Então, independentemente de onde estivermos, Deus saberá, porque Ele é onisciente, Ele tem todo o poder, Ele é o nosso Criador, tantos atributos divinos cabem aqui para dizer que Deus nos conhece e que Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas virtudes, e também por isso é importante lembrarmos que Ele é o nosso Criador e a Ele nós temos responsabilidades diante, claro, dele mesmo, mas diante dos seres humanos, diante da sua criação. Vamos mais um pouquinho para frente, agora a gente vai continuar falando, mas agora propriamente, né, do Deus que me sustenta. Agora é individualizado a questão. Ele me sustenta, ele sustenta o pastor Walter, ele sustenta o Vilmar, o Gilson, o Sérgio, a Rosa, acho que está junto, a Jace, a Janice, o Pedro, o Orlando e as filhas, e a esposa, a Denaci, ela estava sozinha, mas certamente Deus sustenta a todos, as famílias, inclusive também a família pastoral, que eu não falei quando falei do pastor Walter. Mas vamos ler mais um pouquinho de texto bíblico.
Salmo 145, 15 e 16. Todos os seres vivos olham para ele com esperança, e ele dá alimento a todos no tempo certo. Todos os alimentos, o Senhor Deus é generoso, ele satisfaz a todos os seres vivos. Show, Natália. Deus também te sustenta, né? Não sabia que você já estava aí, o Vilmar disse talvez não chegasse. Que bom que está conosco. Mas a gente pode ver assim que Deus ele não é apenas a fonte de salvação. Ele é a única fonte de salvação, mas ele é a fonte de tudo, não apenas de salvação. Ele é o nosso provedor, ele é o nosso sustentador. Então, Deus nos sustenta. A gente pode dizer isso tranquilamente. Deus coloca pessoas ao nosso redor para que não nos falte o pão, para que não nos falte o alimento, né, a bebida. Deus sempre está colocando pessoas ao nosso serviço. Ele fez essa promessa e quando a gente ora o Pai Nosso, a gente vai, quando falar do Pai Nosso, vai falar sobre isso também. Mas Deus coloca pessoas ao nosso serviço. É o Deus que está escondido também nas profissões, mas na natureza e em outros seres humanos. E quando a gente fala de profissão, a gente pode dizer que cada ser humano depende de nós. Cada é um pouco pesado, é muito, assim. Mas muita gente depende de nós, seja do nosso serviço ou seja no nosso serviço. Quando a gente pensa numa cadeia de produção, numa linha de produção, a gente sabe que se algo no início deu errado, todo o processo é comprometido. Então, pessoas dependem do nosso serviço, mas também, e no nosso serviço especialmente. Agora, do nosso serviço, pessoas que dependem de nós, dependem do nosso salário, nossa família. Crianças, especialmente, dependem dos pais. Elas não têm uma fonte de renda. Então, elas dependem da renda do pai, que é conseguida no seu serviço, do pai e da mãe, claro. Então, pessoas dependem do nosso serviço e também no nosso serviço, pessoas dependem de nós. Tudo está em cadeia. Deus constrói as coisas de uma forma encadeada, assim, até por isso a ilustração do relojoeiro. Cada ferramenta, cada ser humano, cada organismo vivo é importante no mundo. Todas as coisas estão interligadas. E uma coisa que a gente não pode esquecer é que nessas coisas que estão interligadas tem a capacidade que vem de Deus. Deus nos capacita através de professores, mestres, né, no nosso trabalho, ou mesmo coloca na escola da vida, na nossa experiência, Deus vai nos moldando para que então nos capacite a fim de que servamos sempre melhor. Deus sempre quer que evoluamos, num bom sentido da palavra. Ele quer sempre que a gente esteja melhor. Se no meu trabalho eu vou melhorando dia a dia, eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Também, assim, estou louvando a Deus e honrando a Ele, o meu Criador. Vamos mais um pouquinho. Espera aí que trancou. Aqui, esse segundo versículo, que é bastante importante. Quem quiser, é só abrir o microfone e ler. Entreguem todas as suas... Pode ir. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Show, Jace, valeu. O Gilson que faria a leitura também, né? Confusão, isso é bom, a interação entre todos e dessa confusãozinha de vez em quando é legal. Mas então, como Deus ele é a fonte de tudo que nós precisamos, não há motivos para não fazer o que diz o apóstolo Pedro, né? Ele nos conhece, ele sabe tudo que nos faz bem, tudo que nos faz mal. Ele nos conhece desde o primeiro dia de vida. Bom,
podemos, sem dúvida, entregar as nossas preocupações a Deus, porque Ele cuida de nós. Ele é o nosso Criador, mas Ele é o sustentador da vida. Ele faz tudo e tudo está sob o seu controle. Vamos ver o que o Orlando comentou aqui. Salmo 23, 9. Não, acho que é o Salmo 139, né, Orlando? Porque o Salmo 23 ele só é o Salmo do Bom Pastor e só tem 6 versículos. 22, pode ser. Apesar de tudo, foste tu quem me tiraste do ventre e preservaste-me junto ao seio de minha mãe. Desde o meu nascimento fui consagrado a ti, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Isso, exatamente, um salmo que inclusive é um salmo messiânico, né? Um salmo que é lido na Sexta-feira Santa. Aponta para o nosso Salvador. Mas convém, já que estamos falando do primeiro artigo, voltarmos ao que diz Lutero. A gente caminhou pelo que diz Lutero, mas agora a gente pode olhar direitinho para o que Lutero disse, né? Falando do primeiro artigo da criação. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E isso significa que creio que Deus criou a mim e a todas as criaturas, me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos, e o detalhe, ainda os conserva. Além disso, me dá vestes, calçados, comida e bebida, casa e lar, esposa e filhos, campo, gado e todos os bens. Supre-me abundante diariamente de todo necessário para o corpo e a vida. Protege-me contra todos os perigos e me guarda de todo o mal. E tudo isso faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte. Por tudo isso devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe, isto é certamente verdade. Né? Deus, ele nos cria, ele nos preserva, ele nos sustenta. Deus quer sempre o nosso bem. O bem físico, mas também o bem espiritual. E o espiritual é, claro, enviando Jesus Cristo ao mundo para morrer e ressuscitar por nós em nosso lugar. Então, a gente falou do Deus que sustenta, e agora a gente pode prosseguir falando do Deus que protege. Deus me protege, nos protege. Ele é um Deus protetor. E aqui tem um texto que muita gente usa mal, por isso é importante a gente falar sobre exatamente esse texto. Quem puder, pode fazer a leitura. Você fez do Senhor Deus o seu protetor, e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Gilson, eu vou precisar de uma ajuda para saudar o leitor. Não o conheço ainda. Sobrinho, ele vai abrir a câmera aí para vocês verem. Opa! Oh, show! Né? Bom que você está participando com a gente. Obrigado pela leitura. É isso. O problema desse texto, né, a versão mais antiga fala 1000 cairão ao teu lado, né, 1000 à tua direita, 2000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Esse texto ele é muito usado por gente dizendo assim, você não vai ser atingido pela Covid porque Deus está o protegendo, em nome de Jesus você está repreendido, você não vai pegar a Covid. Agora a gente pode pegar o meu exemplo e a gente pode dizer assim, bom,
se este ensino é verdadeiro, Deus não está comigo porque eu peguei a Covid? É claro que não. Isso é óbvio que não. O ensino da Escritura mostra que o povo do Antigo Testamento sofreu por causa das suas ações, mas também por consequência do pecado que já habitava no mundo. Doenças que temos hoje em dia é fruto do pecado que há no mundo. A gente não pode se sustentar em apenas 1 ou 2 versículos e dizer que, em função desse texto, nada de ruim vai acontecer comigo. A gente vê, inclusive, entre os apóstolos, entre os discípulos de Cristo, momentos duros, momentos de sofrimento, momentos que eles quase passaram para a morte. O apóstolo Paulo é cheio desses eventos. Inclusive, ele que escreve a carta aos Romanos e diz o seguinte: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. E ele também escreve: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Coisas ruins vão acontecer conosco e no nosso mundo, e a gente sabe o motivo disso. É o pecado que está no mundo desde algum dia depois da criação. Desde que Adão e Eva caíram em pecado, a morte está no mundo, e junto com a morte estão as doenças, o sofrimento, brigas e tantas outras coisas ruins que o pecado traz. Mas não é porque eu tive Covid, ou porque o povo de Deus sofreu, ou o apóstolo Paulo sofreu, que Deus não estava conosco. Deus estava, ele prometeu estar, e tem estado desde o dia do batismo. E, inclusive, Deus provavelmente me preservou de tantas outras coisas que eu nem sei, e da própria Covid, tanto que estou aqui falando com vocês. Então, Deus, ele sustenta, mas eu não posso fazer de um versículo o norte da minha vida e dizer com todas as letras: eu não serei atingido. Eu posso fechar os olhos, vou atravessar a bandeirante a pé, sem olhar para um lado nem para outro. É muito provável que eu vou ser atropelado, eu vou estar colocando Deus à prova, e isso Deus não quer, né? Deus quer que eu me cuide, mas ele também estará, inclusive, enviando seus anjos para me proteger. E Deus, inclusive, ele é tão bom que transforma o mal em bem, né? A gente conhece também a história de José. José né? Deus o amava, e muito. E os seus irmãos fizeram uma arapuca para ele, venderam como escravo. A história de José certamente é uma história de alguém que, se usasse esse versículo para defender que José era de Deus, certamente José não seria de Deus em função desse texto. E tudo o que aconteceu na vida de José fez bem para tanta gente, para seus familiares, mas também para todo o Egito e para toda a região. Então, Deus, ele transforma o mal em bem, né? Se coisas ruins acontecem conosco, pode ser que Deus tenha nos retirado de um mal maior, que a gente nem sabe, ou então Deus usou aquilo para crescimento, amadurecimento, tantas outras coisas que a gente depois, só anos para frente, vai saber. E tem esses outros 2 textos, agora a gente já começa a falar do Deus que protege do mal e do maligno. Tá? A gente vai começar nesse tópico agora. Se alguém puder fazer a leitura dos 2 textos diretos, já são pequenininhos. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Bom, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, já está dizendo que o mal e o maligno vão estar
ao nosso redor. O apóstolo Pedro fala, né, que o diabo é um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, ele está perto da gente. O diabo está perto de nós, sim, mas Deus nos protege dele. Ele nos manda o seu santo anjo para que o inimigo maligno não tenha poder algum sobre nós. Só que Jesus está orando e nos ensinando a orar para que sejamos livrados do mal. Ou seja, o mal vai chegar à nossa vida. Usar só aquele texto bíblico do Salmo 91 para dizer que nada de ruim vai acontecer é negar o ensinamento de Jesus. A Bíblia, ela vai se completando e a gente precisa ir entendendo isso. Aquele texto fala de uma circunstância. Não podemos aplicar para todas as circunstâncias, até porque Jesus ensina exatamente o contrário. E, já que o diabo está tão perto de nós, Lutero, na sua oração da noite, também na oração da manhã, ele nos ensina a orar dizendo assim. Quem puder fazer a leitura da oração da noite. Meu Pai Celestial, graças te dou por Jesus Cristo, teu amado Filho, por me haveres protegido bondosamente nesse dia, e peço-te que me perdoes todos os pecados e o mal que fiz, e me protejas por tua graça nesta noite. Nas tuas mãos me entrego de corpo e alma, bem como todas as coisas. Esteja comigo, teu santo anjo, para que o inimigo maligno não tenha poder algum sobre mim. Amém. Amém. Obrigado, Vilmar. Né? Lutero usa o ensinamento da Escritura para moldar essa oração e ele pede a Deus que Deus envie o santo anjo para que nos proteja do inimigo maligno. Na noite, e quando nós acordamos, a outra oração pede que nos preserve do maligno no dia que está começando. A gente pode pedir a Deus proteção contra o diabo, porque ele está próximo a nós e quer, de alguma forma, nos afastar de Cristo, nos afastar da fonte de salvação. É a função do diabo exatamente isso, nos afastar de Deus. E nós precisamos, então, estar protegidos e firmados na palavra para que, se o diabo tentar, a gente saiba para onde olhar, né? Que é para a cruz de Cristo, não para nós mesmos. E uma história interessante que essa imagem representa é a fornalha ardente, lá de Daniel 3. Esse texto é um pouquinho maior, gostaria que alguém pudesse fazer a leitura corrida do texto. É bastante interessante o que o rei Nabucodonosor vê na fornalha. O recorte que eu fiz é do 13 ao 30. Esse eu não projetei, então esse tem que ser com a Bíblia em mãos, até para a gente, enquanto ouve o texto, refletir um pouquinho na imagem. Se ninguém tem a Bíblia em mãos, o pastor está indo pegar dele, daí então o pastor vai nos dirigir a leitura. Mas é bastante interessante o espanto com que o rei Nabucodonosor olha para o que está acontecendo na fornalha. Mas nós não colocamos 3 pessoas ali, como tem 4. Ali já é um relato do anjo do Senhor protegendo os seus 3 filhos amados, né? Os 3 filhos de Deus, o Sadraque, Mesaque e o Abednego. Daniel 3, 13 a 30. É Daniel 3, 13 a 30. O pastor está procurando aqui, ele já vai ler, Jesus. Ok. Daniel 3. Isso. 13, 30. Isso. Acho que tu pega a tua... Se o senhor quiser vir aqui na frente para aparecer. Eu pegar aqui, se não pegar nada. Pessoal. Vou ler daqui então. Aí já fica mais fácil também.
Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava. E ele disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e a adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Senão vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens e, vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha. Os 3 jovens, completamente vestidos com os seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida, e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abednego caíram na fornalha. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada. E o 4º homem parece um anjo. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os 3 saíram da fornalha, e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nem um cabelo de sua cabeça, as suas roupas não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Por isso ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortada em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Show, pastor, muito obrigado. Esse é um texto, assim, que inclusive chega a dar arrepios, assim, né? Deus provê a proteção para aqueles 3 rapazes que estavam sendo jogados na fornalha. E como o Nabucodonosor disse, um dos homens parecia um anjo, né? Então, Deus está enviando os seus anjos para a proteção daqueles 3, mas também nos protege dia após dia. Alguns até acham que era Jesus esse, né? Exatamente.
Espero que todos tenham ouvido o que o pastor comentou, né? Tem alguns autores que sugerem que esse anjo que estava na fornalha, até pelo testemunho de Nabucodonosor, né? Não há Deus como este para salvar, fala-se que era o próprio Salvador Jesus, ainda antes de nascer, ser concebido na Virgem Maria. Em diversos outros textos do Antigo Testamento, a gente pode ver o anjo do Senhor, e aí a gente pode relacionar diretamente com Jesus. Vamos ver o que o Orlando disse antes de passarmos. O texto de Jó, claro, né, o que é o ser humano para que lhes dê tanta importância. Deus não pensa como seres humanos, né, Orlando? E se pensasse, nós estaríamos bem comprometidos. E daí uma coisa que eu vou passar um pouco mais rápido do que eu gostaria, mas a gente já conversou um pouquinho lá no quarto mandamento, quando a gente falou de máscaras de Deus, né? Já que falamos do Deus oculto, Deus se oculta atrás de máscaras para agir em favor do povo. E aí a gente vê máscaras quando o pastor anuncia a absolvição, quando batiza, quando administra a Santa Ceia. No ministério a gente vê uma máscara bem especial, né? Uma máscara de Deus bem especial. O pastor falando para o seu povo é como se Cristo mesmo estivesse falando. É uma máscara bem mais visível do nosso Deus, que é Criador, Redentor, Sustentador e Santificador. Mas o Deus sustentador, ele está por trás da chuva que cai, do agricultor, do caminhoneiro, tantas coisas. Sim, Deus está por trás da sua criação para o nosso bem-estar. Eu trouxe o texto do Espiritualidade da Cruz, já que a gente falou, acompanhamos o Espiritualidade da Cruz, né? Quando falava a respeito do Pai Nosso, né? No Pai Nosso, pedimos que Deus nos conceda o nosso pão diário, o que Ele faz. Ele o faz não diretamente com o maná para com os israelitas, mas através do trabalho de agricultores, motoristas de caminhão, padeiros e vendedores e tantos outros. Na verdade, ele nos concede o nosso pão diário por meio do funcionamento de todo o sistema econômico envolvido no processo. Empregados e empregadores, bancos e investidores, infraestrutura de transporte e os meios de produção tecnológico, do qual cada parte é interdependentemente necessária se nós quisermos comer. Cada parte dessa cadeia alimentar é importante. Cada parte dessa cadeia alimentar e econômica é o que chamamos de vocação, por meio da qual Deus age para distribuir as suas dádivas. Vocação tem mais a ver com o ser humano, e máscaras, enfim, aí é toda a criação. Outro exemplo bom é o da área da saúde, especialmente nós que estamos vivendo esse momento conturbado, né? Deus cura os doentes. É certo que ele pode fazer grandes milagres, mas no decorrer normal das coisas, ele faz o seu milagre da cura através da medicina, dos profissionais da saúde, sejam médicos, enfermeiros, sejam os farmacêuticos, né? Seja o próprio remédio agindo no nosso organismo, afinal foram cientistas que pensaram como o remédio vai reagir, etc, etc. Então é Deus agindo, está sempre por trás das vocações. E ele nos dá segurança, ele nos protege através da vocação do policial, dos advogados, dos juízes, dos militares. Então, Deus nos protege, Deus nos cura, Deus nos alimenta através das suas máscaras. E, já que vamos amanhã comemorar o Dia dos Professores, Deus nos ensina através dos professores. Os professores da vida, os nossos pais, mas também os professores que estão nas salas de aula. Deus age por nós e para nós através das suas máscaras. E a gente pode, inclusive, dizer que Deus tem um apreço todo especial pela profissão do professor. Afinal, se não tivéssemos professores, nós não teríamos engenheiros, arquitetos, padeiros,
construtores, enfim, sem o professor, as outras profissões não existiriam. Então, Deus ele tem sim um cuidado todo especial pelos professores. Por isso, a gente precisa sempre dar muito valor ao trabalho das pessoas. Deus está agindo por trás daquela pessoa e por trás do trabalho dessa pessoa. Então, antes da gente falar mal do trabalho, a gente precisa lembrar que essa pessoa está a serviço de Deus, está trabalhando por Deus. Então, a dimensão fica bem maior, né? A gente não está mais acusando uma pessoa do mau trabalho, a gente está falando mal de uma máscara de Deus. E aí, né, quando a gente pensa também na preservação ambiental, a gente pode, inclusive, olhar para os planos de governos que falam sobre saneamento básico, sobre saúde, sobre coleta seletiva. É bastante importante nessa questão de preservação. Deus também quer que o mundo seja preservado através das nossas ações. E uma ação consciente, bom, separar o lixo, algo não muito difícil, possível de fazer, já é algo que está contribuindo para a sociedade e para o mundo, né? Mesmo que a cidade não faça essa coleta seletiva, você pode fazer que daí lá nos catadores, no fim do processo da coleta seletiva ou da coleta de lixo, né, já vai ter uma grande diferença. E uma coisa que a gente não pode esquecer é que tanto o gari quanto o engenheiro são máscaras de Deus e as duas profissões são importantes. O gari, o faxineiro, o jardineiro, o barbeiro, profissões que a gente às vezes não dá tanto valor, assim, não é um médico, não é um professor, mas elas também são máscaras de Deus. E são importantes para Deus e também para o regimento que Deus dá ao mundo. E aí, ainda falando do espiritualidade da cruz, tem uma citação bastante interessante. Deus que derrama da sua generosidade sobre o justo e o injusto, crente e descrente, oculta-se nas funções sociais comuns da vida, mesmo nas mais humildes. Para utilizar um exemplo de Lutero, o próprio Deus ordenha as vacas através da vocação do ordenhador. Então, quando a gente for falar mal de uma profissão, a gente tem que lembrar que Deus se usa daquela pessoa, né, daquele trabalho, né, como uma máscara. Então, podemos e devemos valorizar ainda mais o trabalho. E, ainda que nós não reconheçamos, a gente pode perguntar por que Deus nos abençoa tanto. É até a pergunta que o manual faz. Gostaria que alguém fizesse a leitura. Salmo 103, versículo 13. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Muito obrigado, Janice. Essa é a resposta. Por que Deus nos ama? Porque sim, porque Deus quer, né? Deus é amor, Ele quer nos amar. Ele é bondoso e misericordioso. Essa é a resposta. E por ser bondoso e misericordioso, Ele nos quer bem. Ele quer que nos sustentemos a partir da sua palavra e a partir do pão que Ele nos concede. Outro texto que também fala do amor e da bondade de Deus é o texto de 1 João 4,16, a primeira parte, que diz assim: e nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus que é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente, é muito amoroso, é o Deus que nós conhecemos, é o Deus que se revela na Escritura e na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que nós podemos dizer que cremos e conhecemos o amor. Né? Nós conhecemos o Salvador, por isso nós conhecemos o amor. E agora, já que conhecemos o amor, conhecemos o Deus que nos sustenta, nos protege, a gente pode perguntar o que Deus espera daqueles a quem tanto Ele ama. E é uma resposta
meio óbvia, né? Deus quer que nós o amemos de volta, mas porque ele é amor. Mas tem outros detalhes assim que é bastante importante. Esses dois textos, alguém pode ler direto? Deem graças Pode ler, Gilmar. ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Desculpa. Não, tem que se desculpar, mas isso é bom essa confusão, é legal, a interação é importante, né? Mas muito obrigado pela leitura, Vilmar. O salmista está nos dizendo, né, o que Deus espera de nós. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom. Gratidão, né? Ação de graças. E adoração, né? Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Deus quer a nossa adoração, quer o nosso louvor, quer que nós o coloquemos em primeiro lugar em nossas vidas, porque Ele sabe como isso é importante. Mais um texto, agora são 3 versículos, mas são bastante importantes. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus por todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos em Cristo Jesus. Valeu, Gilson. Estar sempre alegres, às vezes, é um pouco difícil, mas daí a gente lembra dos estudos de Filipenses, né? Ter alegria é justamente estar unido a Cristo, né? Então, alegria por causa da salvação, e nós podemos ser alegres porque temos a salvação. Somos alegres e podemos orar. Olha que bênção poder orar a esse Pai que tudo provê, que conhece as nossas dificuldades e nossas ansiedades. Nós podemos orar a Ele e podemos agradecer, ser agradecido por aquilo que Deus faz. O apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos que podemos nos alegrar nos sofrimentos, especialmente porque a gente lembra que o pior sofrimento nós já não temos, porque Cristo derrotou na cruz, né? E a quinta forma que a gente vai falar é sobre os talentos, os dons que Deus dá. E aí o texto do hino das servas é bastante importante, né? Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos, e dos bens te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar. Então, a vida do cristão, tudo está a serviço da proclamação de Deus. Com as mãos nós trabalhamos para as pessoas. Com os pés nós seguimos a Cristo, com a voz nós adoramos, louvamos a Deus, e com os lábios também servimos a Cristo, servimos a Deus falando da sua mensagem. Só que o hino das servas já coloca, e dos bens te trazemos para as almas salvar. Então a gente pode e deve falar de ofertas, de dinheiro. Deus quer que ofertemos. O dinheiro é dele, tudo que temos é dele, mas ofertar também é uma forma de culto, é uma forma de louvor, uma forma de ação de graças, reconhecimento que nós sem Deus não somos nada. Por isso nós ofertamos. E olha só, ofertamos para as almas salvar, para que o evangelho continue sendo anunciado na nossa congregação e para que as missões do mundo tenham acesso à palavra de Deus. Com as nossas ofertas enviamos Bíblias para o mundo, enviamos missionários, temos trabalhado na tradução do catecismo para a língua xicena, lá de Moçambique e Angola. Então, as nossas ofertas, elas contribuem muito no trabalho de Deus, também para a salvação do mundo. Deus nos coloca para trabalhar em prol das pessoas. No trabalho, talvez a gente não consiga simplesmente, com aquilo que fazemos, testemunhar o Deus Salvador. Mas
pela nossa voz conseguimos. Sim, nós podemos falar desse Deus de amor que ama a todos, mas com o nosso dinheiro nós estamos fazendo a diferença em lugares que às vezes nós nem sabemos. É um bom filme, Orlando. Esse eu já ouvi falar, Festa de Babette. Quem pode ler esse texto? Danilo, se abrir o microfone, quer comentar ou ler? Eu estou com dificuldade de ler aqui, que eu não estou conseguindo achar a tela, Renan. Só estou vendo aqui a tua imagem. Eu só queria fazer um comentário que em um dos escritos de Lutero, né, ele coloca que querendo falar sobre qual que é a razão de ser do cristão, né? Mais ou menos isso que ele estava falando. Se Deus não quisesse apenas nos salvar, né, nossa missão como cristão, assim que a gente fosse batizado, Deus já poderia nos levar. Mas Lutero coloca que a gente aqui nesse mundo, né, a gente tem uma função muito importante, que é fazer o bem às pessoas e levar a palavra de Deus, né? E essa também é a missão principal da igreja, né? Então, porque a igreja nada mais é do que a reunião dos cristãos, né? Então, se cada um tem o dever de anunciar e fazer o bem, a igreja também tem. Muito obrigado, Danilo. Exatamente. Essa é uma reflexão bastante importante. E o apóstolo Paulo também fala sobre isso, né? Ele preferia morrer e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Mas em função das pessoas, ele continua, né? Deus permite que ele continue vivendo, né, em função das pessoas, para proclamar o evangelho e mais pessoas virem a conhecer o Salvador. Mas quem pode ler, então, já que o Danilo está com essa dificuldade? Orlando? Tranquilo. A mensagem que Cristo nos deu é que anunciemos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. João 1, 5 a 7, não é isso? Isso, Orlando, exatamente. Muito obrigado pela leitura. A gente já viu, né, ação de graças, ofertas, né, colocar toda a nossa vida a serviço de Deus, oração, mas aqui a última forma que eu quero destacar de ser do cristão, né, usando palavras do Danilo, né, pessoas que conhecem a luz e que não querem voltar para a escuridão, ou não devem voltar para a escuridão. Então, Deus também quer de nós que andemos de acordo com a sua palavra. E aqui a gente conhece bem a palavra de Deus, são os 10 mandamentos, né? Ali Deus faz um excelente resumo da forma como que os cristãos ou todas as pessoas devem viver para que o mundo continue em ordem. Fugindo dos 10 mandamentos, aí as coisas saem de ordem. E então é isso que Deus quer. Andemos de acordo com a sua palavra. Permaneçamos na luz. É isso que Deus quer por estarmos unidos com Cristo Jesus. E agora é mais uma sequência assim, lógica e final do Catecismo Maior. Aí eu vou fazer a leitura. O que quero dizer, e acredito, é que sou criatura de Deus, isto é, que foi Ele quem me deu e continua preservando meu corpo, minha alma e minha vida, membros grandes e pequenos, todos os sentidos, a razão e o entendimento e assim por diante, comida e bebida, roupa, sustento, esposa e filhos, empregados, casa e propriedade. Além disso,
Ele faz com que todas as criaturas tenham utilidade e sirvam para suprir as necessidades da vida. O sol, a lua e as estrelas no céu, o dia e a noite, o ar, o fogo, a água, a terra e tudo o que ela produz com todo o seu potencial, as aves, os peixes, animais, cereais e todos os tipos de plantas. Além disso, todos os demais bens materiais e temporais, bom governo, paz, segurança. A intenção deste artigo, do primeiro artigo do Credo, então, é que a gente se dê conta de que ninguém possui nem consegue sustentar por si próprio a vida, nem tudo aquilo que acima foi enumerado e ainda possa ser enumerado, por menor e mais insignificante que seja. Tudo isto está compreendido na palavra Criador. Portanto, a conclusão automática disso é a seguinte: como tudo isso que possuímos, mais aquilo que está nos céus e na terra, é dado, mantido e preservado diariamente por Deus, certamente temos a obrigação de amá-lo, exaltá-lo e agradecer-lhe o tempo todo. Em suma, servir a ele exclusivamente daquela maneira exigida e ordenada por ele nos 10 mandamentos. Por isso, devemos nos exercitar diariamente neste artigo, gravá-lo e lembrá-lo em tudo que passamos, em tudo que nos acontece de bom e quando escapamos de um aperto ou risco. Deus nos proporciona tudo isso para que percebamos seu amor paternal e exuberante para conosco. Isso aquece o coração e desperta a gratidão, fazendo usar todos esses bens para a glória de Deus. É isso que eu tinha preparado. Eu deixo aberto aqui para as perguntas, para considerações, algum comentário. Geralmente se trabalha o filme inteiro, né? Eu não sei se todos já conhecem o filme A Festa de Babette. É uma sugestão, de repente, a gente poderia, assim, promover um cine cultural, um debate sobre essa questão do servir no momento que a gente está vivendo, né? Eu só para resumir para vocês, a história é uma das histórias mais lindas, mais comentadas, foi, assim, muito valorizado por Rubem Alves, por muitos escritores, né? Até teve um episódio que do MasterChef, que a Paola comentou o filme, né? Para quem não conhece, é assim, uma mulher que trabalha lá como ajudante de um pastor, o pastor falece, né? E depois do falecimento do pastor, há uma disputa por liderança, há uma intriga entre a congregação, né? E ela vai para a França, ela ganha um prêmio muito grande numa loteria e ela volta lá para aquela ilha, para aquela comunidade e vai oferecer um jantar, um banquete para todas as pessoas ali, né? Só que nesse banquete ela gasta todo o prêmio que ela ganhou, quer dizer, e aí as pessoas ficam assim pensando, mas como? Por que você fez isso? Isso podia resolver a sua vida, né? Então, eu acho que esse aspecto é uma sugestão que eu tenho para todos vocês, que deve ser enfatizado num momento como este que nós estamos vivendo hoje, esse exemplo, né, da essência do luteranismo, do servir, do amor, do carinho, né, do comprometimento com o próximo. Show, Orlando. Obrigado pela dica, né, e também pelo já resumo, pela sinopse do filme, né. Quem ainda não viu, certamente terá a possibilidade de assistir, né, e pelo comentário do Orlando, então a gente vê que é um bom filme, mesmo que seja mais antigo, com as limitações que antigamente tínhamos, se compararmos com hoje, né? Mas quem puder, então, fica de tema de casa para um futuro, né? Um dia a gente consegue sentar ou abrir uma sala virtual e conversar sobre o filme, né? Fazer algo nesse sentido. Mas se mais alguém tem algum comentário a fazer,
não entendeu alguma parte, quer que eu volte? A Jace, nas reuniões dos jovens, sempre pergunta alguma coisa. Eu estou sem perguntas. Peguei ela de surpresa, daí ela não tá. Mas se tiver, né, estamos aí para ajudar. Mas não tendo... já se falou que tá tudo bem. Não, já se falou, tá falado. Vou pedir agora, então, para o pastor falar com Deus por nós em oração, como uma máscara nossa para Deus. Fala, Gilson. Vou pedir para incluir o André e a família em oração, né? Que eles viajaram lá para Goiás, né? Isso. Amado e bondoso Deus, graças te rendemos por podermos ter tantas coisas que não merecemos. Obrigado pela vida e pela sustentação da vida que graciosamente tu, na verdade, nos ofereces e dás. Obrigado por podermos ver o mundo que tu criastes para que todos nós aqui pudéssemos viver. Ajuda-nos a sermos gratos e a fazer nossa parte também para que esse mundo seja melhor, contribuindo com amor, contribuindo também para fazermos um mundo melhor cada vez mais. Pedimos, Senhor, também que olhes para o André e a Renata, toda a família que está em viagem para o sepultamento, então, da mãe da Renata em Goiânia. Protege nessa viagem, dá conforto também a todos, especialmente a Renata e a família, quando perdem ente querido. Senhor, e tudo mais, nós colocamos realmente em tuas mãos, sabendo que tu és um Deus gracioso e amoroso, e por isso nós podemos ter a certeza de que tu jamais nos abandonarás como Deus criador e mantenedor de todo este mundo e da vida nele. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Já vou encerrando aqui a gravação. Em sequência, coloco